Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já estávamos trabalhando. Nós estávamos falando sobre sínteses químicas, detalhamos com vocês todas as sínteses que existem, né, as sínteses mais comuns, e já estávamos trabalhando sobre isso, nós vimos isso nas nossas últimas aulas, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, hoje nós vamos entrar um pouco mais em exemplos do cotidiano, e nós resolvemos trazer para vocês algo assim muito atual, né, e rentável. Então hoje nós vamos trabalhar com as sínteses químicas em produção de energia ou novos materiais através de terras raras. Bom, o que seriam então esses terras raras, né? Os terras raras eles são elementos de terras raras que podem também ser chamados de metais de terras raras ou óxidos de terras raras. Nada mais é que são os elementos da família dos lantanídeos, né? Os elementos, os 17 metais pesados da família dos lantanídeos. Vocês vão ver ao decorrer dessa aula que eles apresentam propriedades muito específicas. E essas propriedades, elas são geradoras de energia, tá? Bom, os elementos de terras raras, eles são relativamente abundantes na crosta terrestre. Embora o nome, né, seja terra rara, dá a entender que é um elemento difícil de se encontrar na natureza, mas não. Um bom exemplo disso é o cério, que ele é o 25º elemento mais abundante dos 78 elementos que existem. Então, assim, eles são fáceis de encontrar, né? No nosso país, nós temos muitos minérios e muitas fontes de minérios, né, de extração de minério, que tem a presença dos metais de terras raras. Então, ele não é tão assim, ele não é tão raro assim. Okay? De, a título de curiosidade apenas, esse nome de terra rara, ele já foi considerado errôneo, ele já foi considerado errado justamente por causa dessa quantidade abundante na natureza. Né? Bom, como eu disse para vocês, os elementos de terras raras, eles apresentam algumas propriedades muito específicas. O que vai garantir que ele vai produzir sínteses que gerem energia ou que substituem algum material que também gere energia, né? Bom, a primeira propriedade interessante que ele apresenta é a propriedade magnética, né? A estrutura orbital desses elementos contém muitos elétrons desemparelhados que a gente pode claramente entender que significa que esses metais, eles armazenam grande quantidade de energia magnética. E isso formam ímãs muito mais fortes, vamos dizer assim, né? Gerem muito mais energia e essa energia ela vai gerar uma quantidade maior do que ímãs comuns, né? Então eles são muito interessantes para serem usados, por exemplo, na tecnologia, na fabricação de máquinas, para que possa ser aproveitado mesmo essa propriedade. Uma outra propriedade interessantíssima é a propriedade luminescente que ele apresenta. Bom, os elementos de terras raras têm propriedades luminescentes, significa então que ele emite luz quando estimulado por radiação eletromagnética. Esses elementos são usados como substâncias fluorescentes ou fosforescentes, né? Substâncias que emitem luz, em fontes de luz energeticamente eficientes. Né? Um ótimo exemplo disso são os LEDs, né? Ou lâmpadas fluorescentes compactadas. Então, podemos usar não só as propriedades magnéticas, mas também as propriedades luminescentes desse material. Bom, mais algumas propriedades que nós vamos falar são as duas últimas, que são as propriedades elétricas. Então, os elementos de terras raras também apresentam propriedades elétricas úteis, né? Um exemplo forte disso, um bom exemplo disso são as baterias de níquel, e tem sido muito utilizada, né? Ainda em celulares, computadores. E a última propriedade dele também é a propriedade catalítica, né? Os elementos, então, de terras raras, por exemplo, como o cério e o lantânio, ele tem uma estrutura eletrônica que o torna como catalisadores, ou seja, como aceleradores de reações químicas. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa aula sobre elementos das terras raras, nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização deles no nosso cotidiano. Com a explosão dos carros elétricos, a gente vê uma busca incessante por materiais que consigam produzir pilhas e baterias
que possam dar uma maior autonomia a esses tipos de veículos. E também nós temos a utilização desses elementos químicos em duas ações importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade. E dessas duas nós vamos discutir agora. A primeira delas é a fabricação de ímãs para motores elétricos, para os carros elétricos, tá certo? E também para turbinas eólicas e discos rígidos, que são muito utilizados na computação, no desenvolvimento da tecnologia. Também vamos falar sobre a utilização desses elementos como catalisadores na indústria petroquímica. Eles funcionam como partes importantes desse processo para reduzir as grandes cadeias carbônicas. Então vamos lá. Primeiro falando da parte dos motores elétricos e a fabricação desses ímãs, né? Esses ímãs eles são fabricados basicamente com neodímio, uma liga de neodímio, ferro e boro. Eles, quando juntos, ele têm a capacidade de aumentar esse raio magnético, esse magnetismo dos elementos químicos que ali estão, tá certo? Então, o neodímio, junto com o ferro, ele tem essa capacidade magnética dele, essa carga magnética potencializada. E qual a importância disso? Esses elementos são utilizados, além dos motores elétricos dos veículos elétricos de hoje em dia, também na geração de energia elétrica nas grandes turbinas eólicas. Grandes geradores de energia precisam desse tipo de ímã, desse tipo de material, para continuar gerando essa energia tão suficiente para nós e de uma forma renovável. Em um segundo momento, nós também usamos os lantanídeos, esses elementos de terra rara, no processo de craqueamento do petróleo, na redução das longas cadeias carbônicas que nós temos no petróleo. Então, a gente tem a redução dessas cadeias, principalmente para a formação dos combustíveis fósseis. Então, eles acabam usando nesse processo. Além desses dois processos que nós listamos aqui agora, existe também, nesse exato momento, um desenvolvimento muito longo de lentes para a utilização em lasers dos equipamentos de aceleração de partícula. É um processo de pesquisa bem importante que está sendo desenvolvido para poder achar a partícula de formação do nosso universo. Até uma próxima. Tchau. Olá, estudantes, tudo bem? Daremos continuidade ao conteúdo e falaremos hoje sobre os terras raras na indústria e como fonte alternativa. Os elementos de terras raras são essenciais na indústria de alta tecnologia, seja na produção de turbinas eólicas e carros híbridos. Na fabricação de turbinas eólicas, os terras raras estão presentes nos ímãs permanentes que é utilizado nesse processo. Como vantagem, obtemos o quê? Um alto desempenho, né, desse processo e também a redução da manutenção. Já nos carros híbridos, existem vários tipos de terras raras, e um deles podemos citar o lítio. O lítio ele é presente na produção da bateria desses veículos e também no armazenamento de energia, ok? Como fonte alternativa, os terras raras são excelentes na produção, reciclagem e reuso, reduzindo a mineração e produtos descartados, e também em ímãs permanentes, utilizados em turbinas eólicas, como mencionei anteriormente. Os terras raras e a reciclagem existem pesquisas já realizadas ou em andamento que utilizam o método da biolixiviação, que seria um processo de biotecnologia que utiliza micro-organismos para realizar a decomposição de determinados metais, fazendo com que obtenhamos, né, um material mais limpo, vamos dizer assim. Podemos dessa forma reutilizar metais de aparelhos tecnológicos anteriormente descartados que ocasionariam muitas das vezes poluição do meio ambiente e tudo mais. Então, através desse método da biolixiviação, que utiliza as bactérias, um determinado tipo de bactéria, para realizar a decomposição desses metais, conseguimos
coletar, né, metais que podem ser utilizados, né, na fabricação de novos aparelhos tecnológicos, por exemplo. E isso já evita minerações, já evita o país, a empresa, arcar novamente com a compra daquele material, sendo que é possível reciclar aquele metal, né? Reutilizar ele novamente através desse método, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de terras raras e aonde podemos encontrá-los. Podemos perceber que os terras raras está muito mais presente no nosso dia a dia como poderíamos imaginar. Todos os dias temos contato através de telas de computadores, de televisão, aparelhos de raio-x, né mesmo, cerâmicas. Então, todos esses objetos, eles têm na sua produção a inserção de terras raras, e isso mostra o quanto que esses elementos são importantes para a indústria, são importantes para as pessoas, são importantes para a sociedade, ok? Boa tarde, caros alunos. Dando continuidade ao conteúdo abordado pelos meus colegas, a gente trouxe 3 reportagens ou 3 notícias em relação às terras raras no Brasil, tá? Uma delas foi a do jornal Gazeta, que traz como manchete que terras raras colocam o Brasil em evidência no mercado global. Nós conhecemos 23% dessas reservas que tem no Brasil. Nós ficamos apenas atrás da China, que reconhece 49% das reservas raras que eles têm, tá? Esses 23%, eles têm um potencial de gerar até 243 bilhões por ano ao PIB do nosso país nos próximos 25 anos. Porém, a produção ainda é muito baixa e o Brasil corresponde a apenas 1% da produção mundial que utilizam terras raras, tá? O principal desafio é que a tecnologia ela é dominada pela China, tá? A China é o país com o maior número de terras raras conhecidas e exploram isso, tá? No Brasil, o licenciamento ele é demorado e também falta investimentos, tá? Porém, nos últimos anos houve alguns avanços, tá? O BNDES investiu 6 bilhões para a iniciação de produção de produtos utilizando a tecnologia com terras raras, tá? E em Minas Gerais começou a ter a produção de ímãs a partir desses elementos de terras raras, tá? Uma alternativa que alguns estudos trazem é a reciclagem desses elementos de terras raras que tem algumas lâmpadas e alguns eletrônicos que possuem essa fonte de terra rara, tá? Outra notícia publicada no Brasil é que o Piauí está entre os 12 estados do Brasil que possuem terras raras, aponta um estudo. Isso é uma notícia do G1, tá? Esse estudo foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil, o SGB. Ele identificou 39 novos casos de ocorrência de terras raras, tá? O urânio e o fosfato, eles estão principalmente depositados e localizados no leste do Piauí, próximo da bacia do Parnaíba, tá? Esse, esse uso estratégico, ele pode vir e somar com energia limpa e com alta tecnologia, que é com o uso de placas solares, turbinas, eólicas e aviação, certo? Esses elementos, eles são essenciais, mas eles são difíceis de extração e eles têm alto custo, tá? O estudo preliminar mostrou que ainda depende de análises, de acordos e de parcerias com o público privado. Apesar de termos conhecimento dessas terras raras no Piauí, e isso ser um grande avanço, ainda falta parceria público-privada, falta mais análises e isso tem um potencial de colocar o Piauí, não só o Piauí, mas todo o Brasil, num cenário de exploração mineral importante. A última reportagem que a gente trouxe foi da página Olhar Digital. Ela diz o seguinte: o Brasil tem carta na manga, mas não aproveita. Um estudo da Unesp desenvolve métodos de inovar a extração de terras raras a partir do lixo eletrônico, tá? Eles utilizam a bactéria Actinius bacillus deoxydans
ela produz ácido sulfúrico e dissolve esses minerais presentes nesses lixos eletrônicos, certo? Esse processo é dado por biolixiviação, que transforma o resíduo eletrônico em fonte de terras raras, tá? Tem vantagens. A vantagem disso é porque é sustentável, é menos poluente e é mais barato do que os métodos químicos tradicionais, tá? Utilizar essas bactérias. E ela pode, essa reutilização desse lixo eletrônico pode fornecer esses metais para a gente utilizar em placas solares, baterias e catalisadores eficientes, tá? O Brasil ele produz 2,4 bilhões de toneladas de lixo eletrônico, porém ele recicla apenas 3%. Então tem muito lixo eletrônico que pode ser reciclado e a gente pode ter essas terras raras de volta, sendo um método alternativo reciclável desses elementos químicos importantes, tá? Porém, a gente esbarra na barreira de falta de investimentos e políticas públicas para ampliar essa reciclagem. O Brasil não tem esse tipo de política pública voltada para que a gente faça essa reciclagem e prejudique menos o meio ambiente, tá? A gente agradece a atenção de todos na nossa aula, tá bom? Eu agradeço ao professor Carlos Aragão, agradeço em nome das minhas colegas Bruna Lopes, do meu colega Rafael Simão e da minha colega Messiele Alves, tá bom? Muito obrigado pela atenção.